propriedades dos radicais. Vamos lá, pessoal. Bem, discutimos agora há pouco as propriedades das potências. Vamos agora às propriedades dos radicais. Bem, tá aqui. Raiz enésima de A elevado a N. Observe, meus amigos, que quando esse N, que é o índice da raiz, é igual ao expoente do rapaz que fica dentro da raiz, estou radicando, eu posso, entre aspas, simplificar, como se eu estivesse cancelando esse N com esse N. Ah, Thiago, então sobra apenas o A. É isso que nós devemos ter bastante cuidado. Que agora eu vou mostrar para você algo muito interessante e que causa confusão em várias questões. Veja só, pessoal. Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação, certo? Raiz quadrada de 3. Vou nem chamar de raiz quadrada, não. Vou dizer aqui que raiz, botar aqui de vermelho. Raiz quinta de 3 elevado a 5. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo escrever melhor aqui com mais espaço. Porque eu sei que quando você começa a estudar, perde um pouco de qualidade, né? Então, raiz quinta. Pronto. Pode não parecer, mas são 5. Então, como o expoente, pessoal, é ímpar, ou seja, o N é ímpar, esse rapazinho aqui, ó, ímpar, eu posso sim eliminar sem nenhuma dor de cabeça. Corta o 5 com 5, acabou a conversa. 3, acabou. 3, pronto, já era. Tá aí. Mas isso porque o N era igual a 5, ou seja, o N, um número ímpar. Então, ficamos apenas com 3. Agora, meus amigos, veja bem. Se você tivesse a seguinte situação. Raiz de 3 e aqui índice 4. Pronto, 4 e 4. Tiago, eu posso eliminar do mesmo jeito. Tudo bem, elimina esse 4 com esse 4 e o resultado vai dar 3 do mesmo jeito. Também certíssimo, sem nenhum problema. Mas, Tiago, é isso que eu não entendo. Se você está dizendo que esse raciocínio está correto, olha o que é que diz no teu material. Se o N for par, você deve tirar o A em módulo. Se o N for ímpar, o A sai direto, do mesmo jeito, ó. Sai do mesmo jeito, ó, do mesmo jeito. Agora, se por acaso o N for par, ó, o índice da raiz e o expoente for par, você tem que tirar em módulo. Aí você diz, eu nem precisei tirar em módulo. Sabe por que você não precisou tirar em módulo? Porque a base, no caso, o 3, era um número par. Então você não tinha nenhum problema. É tanto que se você colocar aqui em módulo, meu nobre amigo, veja bem, o módulo, ó, ele nada vai afetar no 3, já que ele é positivo. O resultado dá 3. Mas, Thiago, ainda estou sem entender por que a necessidade do módulo. Boa! Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora na necessidade do módulo. Vou te mostrar um exemplo que era fundamental. Ó, menos 3, e aqui, ó, 4, 4. Se você observar, se por acaso você for cair na besteira de cancelar esse 4 com esse 4 e apresentar como resposta o menos 3, você foi para a roça. Você perdeu a questão. Você errou. É isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque entenda uma coisa. Quando você tem menos 3 elevado a 4, tirando a raiz quarta,
Você primeiro tem que elevar a potência. Então, esse menos 3 elevado a 4 vai se transformar em um número positivo, para depois você tirar a raiz quarta, que vai dar um resultado positivo. Agora você entende por que quando o expoente for par, você tem que tirar a base do mesmo jeito, só que em módulo. Tá aqui, ó. Então, você chega aqui, coloca menos 3 em módulo. Nesse ponto, encontramos o 3. Então, dá 3 do mesmo jeito. Certo? Não esqueça. Se esse n, que é o índice da raiz e o expoente radicando, for um número ímpar, pode tirar direto. Quer um outro exemplo que você pode tirar direto sem medo? Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Raiz menos 3 elevado a 5 elevado a 5. Pronto. Aqui, eu posso cortar o 5 e o 5. Eu preciso colocar em módulo? Não. A resposta realmente vai ser menos 3. Por quê, Thiago? Porque o número negativo elevado a um expoente ímpar continua negativo. É diferente de um número negativo elevado a um expoente par, que ele se transforma em positivo, então a sua raiz quarta vai ser um número positivo. Aqui, pronto, menos 3, não tem módulo. O módulo só vai acontecer quando você tiver o índice da raiz um número par. Se for ímpar, sai do mesmo jeito, ó, o próprio A. Menos 3, sai menos 3, tá bom? Então, resumindo, essa propriedade ela é fundamental, pessoal, nos nossos estudos. O que você precisa entender sobre ela, mais uma vez, sendo repetitivo, mas sendo bastante, digamos assim, firme com relação à nossa explicação. Olha só, nessa situação, quando você tiver a base, isso aqui eu vou até mostrar para você, deixa eu colocar bem aqui. Atenção. Atenção. Quando você tiver um número positivo elevado a um expoente par ou ímpar, não faz diferença. Se for positivo, o resultado dá um número positivo. Tanto faz. Se for expoente par ou expoente ímpar, não faz diferença. Se for positivo, elevado a expoente par ou ímpar, o resultado dá positivo. Porém, se for um número negativo elevado a um expoente par, esse resultado vai dar positivo. Número negativo elevado a um expoente par dá positivo. Ok? Pronto. Agora, se eu tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, tá aqui, ó, ímpar, vamos encontrar um número negativo. Tá aqui, ó, um número negativo. Acabou. Tá aqui. Positivo elevado a um expoente par ou ímpar dá positivo. Negativo elevado a um expoente par, com certeza dá positivo. Negativo elevado a um expoente ímpar dá o quê? Negativo. Pronto. É isso que você precisa entender. Se o expoente for par, vai dar positivo. Acabou a conversa. Se o expoente for ímpar, se a base for par, aliás, se o expoente for par e a base da minha potência for um número positivo, continua positivo. Se a base for um número negativo, mas o expoente for par, o resultado dá positivo também.
Mas se a base for um número negativo e for um expoente ímpar, o resultado permanece negativo. Beleza? Então, olha só. Nesse caso, por isso a nossa preocupação, ó. Se o n for par, você tem que colocar a base em módulo. Por quê? O expoente par, tanto se ele for positivo, vai dar positivo, se ele for negativo, vai dar o quê? Positivo. Então, esse menos 3 aqui, elevado a 4, vai virar positivo, por isso que ficou 3. Já eu não tenho essa preocupação aqui, ó, porque é menos 3, mas o expoente é ímpar, ó. Então, o resultado vai dar negativo do mesmo jeito. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo do mesmo jeito. Mas esse caso, não. A base é um número negativo, mas como o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Por isso, a necessidade do módulo. É o único caso em que o módulo realmente trabalha. Quando? Quando a base for um número negativo e o expoente for um número par. Base um número negativo e o expoente um número par. Que o resultado final vai ser positivo. Por isso tem que sair em módulo para garantir que o resultado vai ser positivo. Beleza? Eu acho que a discussão foi saudável. Próxima propriedade. Ó, a raiz do produto é o produto das raízes. Eu posso simplesmente quebrar. Se você observar, ó, se você, por acaso, tiver interesse em encontrar, por exemplo, raiz quadrada de 100. É fácil ver que a raiz quadrada de 100 é 10. É para você entender mesmo com facilidade. Essa raiz quadrada de 10, de 100, ela pode ser escrita assim, ó. Raiz quadrada de 100. Todo mundo está vendo, não precisa escrever mais o 2 aqui. Já fica subentendido. É raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Que vai dar 2, que é a raiz quadrada de 4, vezes 5, que vai dar 10. Então, tá aqui, ó. 10. 10. 10, 10. Tanto faz como tanto fez. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 100 eu posso quebrar. Ninguém vai se chatear comigo por conta disso. O 100 é 4 vezes 25. Eu quebrei, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 25. Eu posso escrever o 100 simplesmente como 4 vezes 25. Pronto. Beleza? Mais uma. Vamos adiante. Raciocínio muito, muito, muito parecido. Tá aqui, ó. Olha aí com calma. Raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Eu estou resolvendo uma questão. Vamos, por exemplo. Resolvo toda a questão e encontro como resposta, por exemplo, raiz cúbica de 10 sobre raiz cúbica de 2, por exemplo. Não tem essa opção. Aí o cara diz, vou ter que racionalizar. Ei, para. Pode deixar a raiz do denominador? Não posso deixar a raiz no denominador, na parte de baixo, não posso. Então vou racionalizar. É isso que essa propriedade te ajuda para você não fazer. Não cometer essa besteira, perder tempo calculando e racionalizando. Pessoal, se você pensar um pouquinho, esse n aqui, ó, é a raiz enésima de toda a divisão. Ela pode ser fragmentada em duas divisões. Mas se eu tiver as duas divisões, eu posso juntar e transformar numa só. Então, essa estrutura que você está vendo aqui ao lado, já que você tem raiz cúbica é o mesmo índice, eu posso escrever uma raiz única cúbica, sim, cúbica, só que de 10 sobre 2. Então, a resposta, na realidade, passa a ser raiz cúbica de 5. E acabamos a questão. E a resposta vai ser essa daqui. O mesmo resultado, Tiago, que eu encontrei racionalizando. Mas espera, tu perdeu tempo, correu o risco de errar. E, racionalizar quando o índice da raiz
no caso, é o número 3, não é tão fácil. Então, cuidado, pessoal. Não vai perder tempo. Deixa uma raiz única aqui, ó. Uma raiz única de 10 dividido por 2. Então, dá 5. Raiz cúbica de 5 é o nosso resultado. Tudo bem? Beleza. Vamos agora para o próximo. Aqui. Ó. Raiz de uma raiz. Preciso usar duas raízes? Não. Posso multiplicar os índices e simplesmente chegar a n vezes m. Tá aqui, ó. N vezes m. Pronto. Ok? Então, chega a esse resultado. N vezes m é o nosso resultado final. Exemplo. O camarada tem aqui, ó. Raiz cúbica. Deixa eu aumentar logo esse tamanho dessa letra aqui. Que vai ficar tudo tão apertado, rapaz. Tá aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Isso aqui, na realidade, é a raiz de 3 vezes 2 vezes 2, ó. Daqui, 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2. E dentro, o próprio 64. Então, na realidade, o que é que eu tenho? Raiz sexta de 64, que é 2 elevado a 6. Posso tirar esse 6 com esse 6. Como o expoente é par, sai em módulo. Como 2 é positivo, não vai ter trabalho nenhum. Então, dá o próprio 2. Pronto. Vamos repetir? Vamos lá. Aqui, eu simplesmente observei duas raízes com o mesmo índice. Então, uma raiz só. E aqui 3 e 3. Tá aqui, ó. 3 e 3. Beleza? Então, 10 sobre 2. 5. Raiz cúbica de 5. O mesmo resultado. Tanto faz escrever assim, como escrever assim. Aqui você vai perder tempo racionalizando. Aqui você já tem um resultado direto. Aqui é a mesma coisa. Só que agora aqui, ó, eu tenho duas raízes em forma de produto. Então, eu escrevo uma só e multiplico. M vezes N. Então, 3 vezes 2, 6. Então, 2 elevado a 6, que é o 64 que eu coloquei no meu exemplo. Resultado, 2 como resposta. Ok? Muito bom. Agora sim, depois, pessoal, de feito uma revisão ampla e completa no que diz respeito à parte de potenciação e radiciação, vamos às equações exponenciais, beleza? Então, vamos começar. Uma equação exponencial. Uma equação é denominada exponencial quando a incógnita aparece no expoente. Bem, então eu preciso primeiro ter a variável no expoente. Se eu conseguir igualar as bases, eu posso dizer que o x é igual a y. Lembrando que o a, que é a base, tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Certo? Bem, meus amigos, muitos já devem ter se acostumado com essa situação. O cara iguala as bases, cancela e compara os expoentes. X igual a y. Esse cancelamento, matematicamente falando, não existe. Foi uma maneira didática que os professores, de um modo geral, encontraram para apresentar de uma maneira mais agradável para os seus alunos. E eu respeito. Mas eu não vou fazer isso, tá certo, pessoal? Eu não vou estar cancelando essa base, até por conta de um rigor matemático maior, onde não existe esse cancelamento. Então, eu não vou estar adotando essa filosofia. Mas não se preocupe que você vai entender direitinho quando eu quiser eliminar as bases e comparar os expoentes. Tudo bem? Vamos então a mais alguns detalhes. Para resolvermos uma equação exponencial, devemos transformar a equação dada em
igualdade de mesma base, ou seja, devemos obter potências de mesma base no primeiro e no segundo membro da equação. Para isso, é necessário usar as propriedades revistas das potenciações. Bom? Vamos lá. Seguinte. Cada exemplozinho desse é uma situação base de uma questão exponencial. Pessoal, entenda. O que vimos até agora foram propriedades de potenciação e radiciação para tentar facilitar o manuseio, o trato das equações exponenciais, onde o nosso maior objetivo é fazer o quê? Igualar as bases. Eu sempre vou conseguir igualar as bases? Não. Quando eu não consigo igualar as bases, o que eu faço? Vou acionar a função inversa da exponencial, a função logarítmica, mas isso mais adiante vamos discutir. Nesse primeiro momento, o nosso objetivo é tentar sempre igualar as bases. Separei alguns exemplos para tentar mostrar isso com um pouco mais de tranquilidade. Vamos começar com o exemplo número 1. 2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 4. Se você observar, eu tenho 2 elevado a x igual aqui, raiz cúbica de 4, que é 2 ao quadrado. Pronto. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2 terços. Então, 2 elevado a x, e aqui, raiz cúbica de 4, que é 2 ao quadrado. Vou pegar esse 3 e jogar para cá, ó. Então, 2 elevado a 2 terços. Hora de cancelar as bases, lembra? É justamente isso que eu não vou fazer. Estou só mostrando como muitos estão acostumados. Mas nós não vamos deixar os dois tracinhos lá. O que é que eu posso dizer? Que se eu conseguir igualar as bases, eu posso então afirmar que os expoentes são iguais. Assim, eu chego à conclusão: x igual a 2 terços. Pronto. X igual a 2 terços. Pronto. Muito, muito bom. Tá aqui. Lembrando mais uma vez que esse 4 transformei em 2 ao quadrado. O 3 pula para cá. 2, 2. Então, x igual a 2 terços. Acabamos. Exemplo número 1. Já era. Vamos ao exemplo de número 2. No primeiro membro, observe uma base 125. No segundo membro, o número 1. O meu objetivo, igualar as bases. É possível? Demais. 125 elevado a x mais 2 é igual a 1, que é 125 elevado a 0. Ué, eu posso ou não escrever, pessoal, dessa maneira? Posso. No segundo membro, eu tenho o número 1. Peguei o número 1 e escrevi como 125 elevado a 0. Assim, eu tiro as bases e monto nesse resultado. Ó. 125, 125. Vou ficar, então, com x mais 2 igual a 0. X igual a menos 2. Pronto. Ok. 125, 125 elevado a 0. Tirei as bases. Fiquei com x mais 2 igual a 0. Ó. X igual a menos 2. Joguei para o segundo membro. Beleza? Tiago, quando eu termino, se eu quiser saber se realmente eu acertei, você pode pegar o seu x e colocar aqui, ó. Tem que dar igual ao segundo membro. Ó, pego menos 2, coloco aqui, ó. Menos 2 mais 2 dá 0. 125 elevado a 0 dá 1. Acabou. Corretíssimo. Epa! Exemplo de número 3. Esse exemplo já é um pouco mais interessante. Muito
mais interessante. Tiago, vamos tentar igualar as bases. Vamos. Porém, eu preciso que você tenha um cuidado todo especial na maneira como você vai tratar e vai organizar essa situação. Quer ver? Bem, pessoal, aqui eu tenho uma subtração no expoente e aqui uma adição. O que eu preciso que você observe comigo? Deixa eu te mostrar aqui. Voltando para as propriedades. Aqui. Se você tem uma soma no expoente, lembre-se que antes era um produto de mesma base, certo? E se você tiver uma subtração no expoente, antes era uma divisão de mesma base. Então, voltando, eu posso escrever da seguinte maneira a minha estrutura, ó. Aqui, 3 elevado a x dividido por 3 mais 3 elevado a x vezes 3 igual a 90. Confere? Por que, Thiago? Lembrando que aqui existe o número 1, que ninguém precisa escrever, e aqui o número 1, que ninguém precisa escrever. Observe, divisão de mesma base. Repete-se a base, subtrai, x menos 1. Produto de mesma base. Repete-se a base, soma, x mais 1. Tá vendo? Então, eu só fiz voltar. Quando eu olhei para cá e vi esse menos e vi esse mais, quebrei no produto e quebrei na divisão. Então, pronto. Posso eliminar todo mundo, tá aí, ó. Não precisa escrever, né? Ok. Bem, um truque que nós usamos para facilitar a representação é pegar a exponencial que você deseja, 3 elevado a x, e chamar de uma única letra. 3 elevado a x igual a k, por exemplo. Pronto. 3 elevado a x igual a k. Tá aqui, ó. 3 elevado a x igual a k. Certo? Vou agora substituir. Vamos ficar com k dividido por 3 mais 3k igual a 90. 3 elevado a x eu chamei de k, então ficou k sobre 3. 3 vezes k igual a 90. Tirando o MMC, aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 1. Bora. Tirando o MMC, que é 3 de um lado e 3 do outro, vamos ficar k mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3, 9k. E aqui, 3 dividido por 1, 3, vezes 90, 270. Posso cortar esse 3 com esse 3. Aqui realmente eu cancelo. Vou ficar com 10k de um lado, 10k de um lado, igual a 270 do outro. Posso cortar esse 0 com esse 0. Ficamos, portanto, com o k igual a 27. Temos, então tá aqui, ó, o k igual a 27. Temos, pronto. Na hora que eu encontro o k, eu vou comemorar porque eu encontrei o k. Comemorar nada. O k, pessoal, é simplesmente um valor que você introduziu na questão, um elemento que você introduziu. Volte para a estrutura original do k. O k, na realidade, meus amigos, é 3 elevado a x. Então, continuando, esse k aqui vai ser 3 elevado a x, que é igual a 27, que é 3 ao cubo. Assim, o x é igual a 3. Pronto. Agora sim, eu posso concluir e matar minha questão. Tá aqui, ó. Beleza. Agora sim. O k é igual a 27. Peguei o k, substituí de volta por 3 elevado a x. 27 por 3 ao cubo. Então, 27, 3 ao cubo, 3 elevado a x. Tira
a base 3 de cada lado e fica x igual a 3. É a nossa resposta. Deu certo, pessoal? Então, exemplo 3, mais um exemplo, mais uma estrutura montada para você ver como funciona. Não se preocupe, no próximo vídeo, mais alguns exemplos e já vamos começar a resolver algumas questões dos mais diversos concursos que nós já tivemos Brasil afora. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.